vamos agora interagir um pouco com os irmãos. Irmão Carlos Haroldo coloca aqui, irmão, está escrito, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Isso, essa parte que o irmão colocou, né? Eu vejo pessoas falarem aí, irmãos, temos que tomar cuidado para não abalar os nossos irmãos, porque dependendo do que nós falamos, nós vamos escandalizar, vamos tirar as pessoas da igreja. E eu sempre lembro desse salmo. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Eles não se abalam, eles permanecem para sempre. Não é qualquer rumor de guerra, ou qualquer rumor, qualquer coisa que o abala. Eles confiam no Senhor. É nessa hora que nós percebemos aquele que realmente confia. Isso. A irmã Kelly, ela coloca assim, vamos ser mansos, ou seja, descansar no Senhor. Muitos pensam que mansidão é aquela pessoa que é retraída. Não, mansidão é aquele que tem paz, que tem confiança, ele descansa realmente no Senhor. Você vê isso daí, a irmã Edna mencionou Estevão, né? Como que pode um homem, naquela situação? Foi o que Pilatos também viu em Jesus, como que um homem que está prestes a ser condenado à cruz, ainda quer vir me confortar, né? Então, irmãos, impressionante. É na hora da necessidade, na hora da extrema aflição, é que manifestam verdadeiramente os filhos de Deus. Isso, irmão Isaías, né? Em todos os tempos, principalmente, né, irmão Isaías, na vida de Israel, né, eles estavam envoltos a guerras. Quantas vezes nós perdemos as contas de quantas vezes Israel, a nação de Israel, foi levada em cativeiro. Até o século retrasado, né, passado, né, o holocausto dos judeus na Alemanha, né, sempre tiveram envoltos, a humanidade sempre teve envolto em guerras, irmão. Esses dias nós mandamos um vídeo, né, a palavra São Mateus 24. Ali está bem claro que Jesus está falando daquele século. Não passará esta geração, né, sem que todas essas coisas aconteçam. Ele profetiza a destruição do templo, ele fala como seria terrível, ai das grávidas, quem puder foge para os campos, bom seria que não fosse no sábado. Então está dizendo, e ele praticamente termina falando que não passaria aquela geração sem que aquelas coisas acontecessem. É impressionante, eu fico impressionado com isso, irmão. Como que ainda os homens se degladiam, se guerreiam por coisas efêmeras, né? Hoje nós estamos aqui, amanhã o homem é como a erva, né? O homem carnal é como a erva. Nasce, cresce, murcha e morre. É impressionante. Isso é falta de sabedoria espiritual, falta de evolução espiritual. Infelizmente, irmãos, homens que estão à frente de uma nação teriam que ser mestres espirituais. Os irmãos não concordam? Por isso que tem uma passagem na Escritura que diz assim, bendito a nação cujo rei é o Senhor. Não é verdade? Por isso que Samuel também, quando o povo de Israel pedia um rei, os irmãos lembram, se recordam dessa passagem? Ele como que dissimulava o povo e Deus, né? Até que Deus
colocou praticamente na parede e falou: Samuel, dá um rei para eles. E Samuel diz assim: não, senhor, tu és o nosso rei, porque bendita a nação cujo rei é o Senhor. Mas então Deus fala para ele: não, Samuel, nós vamos dar um rei para Israel segundo o seu coração. E aí é que aparece o primeiro rei de Israel, que é Saul, e aí os irmãos veem o que aconteceu, né? O que é um rei segundo o coração de um povo medíocre, de um povo totalmente mundanizado? Isso, irmão, isso. Mas o irmão tem que entender, irmão Gustavo, que existem dois tipos de tribulação, certo? Tem a tribulação que ela vem para isso, para enobrecer a alma. É como se fosse um teste para mostrar para você que você já cresceu no espírito da verdade. Agora, tem tribulação que são consequência dos nossos atos, né? Pedro falou sobre isso. Nas cartas, nas epístolas de Pedro, ele fala sobre isso. Que tem sofrimento que é crédito, que é para ter um enobrecimento. Mas tem aquele que você mesmo produz gratuitamente, por cometer erros repetitivos e nunca aprender. É o que está acontecendo com a humanidade. Né? Porque nós falamos da música. A lição sempre foi dada, mas o homem nunca aprende, nunca apreende. Isso, irmão Gustavo. Tem uma passagem aqui, a Epístola de Pedro. Se eu encontrar aqui, eu vou mostrar para o irmão. Está aqui a primeira Epístola de Pedro, no capítulo 3. Eu vou ler os versículos aqui, do 15 em diante. 15 em diante. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Olha só. Porque é melhor que padeçais fazendo bem, ou seja, sejam atribulados fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado no espírito, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava. Então, irmãos, é melhor você ser atribulado por causa da palavra de Deus do que por causa das obras da carne, né? Maria Moraes de Oliveira. Irmão, somos como a erva. O que o irmão fala sobre armazenar alimentos pensando no futuro? Como ensinam os canais de sobrevivencialistas? Irmã Maria, a irmã lembra o que nós ouvimos hoje na exortação? Nós devemos ser movimentados não pelo desespero, mas pela inspiração. Certo? Pela inspiração de Deus. Eu sinto assim, irmã Maria. Irmã Maria pergunta aqui, ó, se nós devemos armazenar alimentos nessas horas, por causa da suposta extinção, né, da destruição. José, como todos nós sabemos, sonhou que pela terra ia passar uma grande fome. Ou melhor, na realidade, quem sonhou foi Faraó. E José interpretou o sonho de Faraó, né? Olha bem, Faraó sonhou e José interpretou o sonho de Faraó. E quando Faraó falou para José, o que nós podemos fazer? O que nós faremos? Então José fala, vamos fazer celeiros. Então ali, a irmã vê, irmã Maria, que foi tudo Deus. Deus deu o sonho para Faraó,
Deus deu uma interpretação para José, e através disso, a terra e até o povo de Israel, que era a família de Jacó, sobreviveu porque no Egito, na época de fome, tinha alimento. Mas eu vejo assim, que foi tudo uma inspiração. Eu sinto assim que nós não devemos ser movidos pelo desespero, mas sim pela inspiração. Se alguém sente, né, sente de fazer alguma coisa nesse sentido, e não é movido pelo desespero, mas sim sente que é Deus que está o movimentando, ele pode fazer sim um celeiro. Manqueila, qual é a pergunta da irmã? Manqueila, deixa eu ver aqui. Por que as denominações pregam esses trechos? Muitos também do Velho Testamento e fazem disso uma doutrina religiosa. Quais são os trechos, irmã? O irmão Marques, né, pergunta aqui, por que na CCB o homem senta separado da mulher? Irmão, os irmãos sabem que o mundo cristão, ele é uma dissidência do judaísmo. E os judeus, no templo judaico, as mulheres não ficam com os homens. Então tem algumas coisas que algumas denominações prescrevem, continuam a fazer. Agora, eu falo para os irmãos, eu não vejo problema nenhum nisso, de as mulheres estar separadas dos homens. Eu vejo que isso daí não seria o mal. Aliás, eu falo para os irmãos, para você colocar homens sentados junto com mulheres, deve existir nessas pessoas integridade espiritual. Se não tiver integridade espiritual, pode não ser bom, não é verdade? Então, eu vejo assim, ainda hoje, eu recebi um e-mail de uma irmã, de um sonho contundente que ela teve, e Deus me deu a interpretação. Eu vou colocar aqui, como eu não vou falar o nome da irmã, os irmãos vão entender. Ela sonhou que estava sentada no vaso sanitário, só que aquele banheiro tinha uma peculiaridade, as paredes eram de vidro. E todos que estavam fora estavam vendo o que ela estava fazendo. E ela se envergonhava muito com aquilo, por estar naquele lugar, com as paredes transparentes e todos a vendo. De repente chegou uma mesa com alimentos, e ela não conseguia comer, de tanta vergonha que ela tinha. Uma criança chegou e falou, levanta-te. E ela falou, não posso levantar. Eu tenho vergonha. E aí encerra o sonho. Então os irmãos acompanham. Sentada no vaso sanitário significa assim, que nós temos isso, por isso que nós temos banheiros como um lugar de privacidade, né? Porque nós achamos que aquilo ali, essa hora, é uma hora vergonhosa, alguma coisa que nós estamos fazendo que dá vergonha, dá vejação, né? Isso queria dizer, e eu falei para a irmã, todos nós fazemos coisas vergonhosas. Quem é que não faz coisas vergonhosas? Mas as paredes de vidros e as pessoas olhando significa que a irmã está muito preocupada com o que os outros estão pensando ou dizendo a respeito das coisas vergonhosas que porventura a irmã faz e todos fazem. E a ponto de a irmã não se alimentar. Não se alimentar significa ficar paralisada, não participar da vida. E uma criança chega. O que é a criança? Das crianças é o reino de Deus. A criança não tem vergonha de levantar do vaso, se limpar e sem vergonha nenhuma sair. Então, eu falei para ela, a saída é essa, irmã. Saiba que todos fazem coisas vergonhosas. Não se preocupe com o que os outros estão pensando, ou fazendo, ou achando da irmã. E vamos retomar os olhos da criança, os olhos puros, e nos levantar.
tomar posse da consciência de Cristo, que é uma consciência pura. Não ter vergonha mais. É verdade? Nos limpar significa, nesse sentido, ter os nossos olhos limpos, sem abominação, sem malícia. Essa é a grande libertação. Irmã Keila, qual é, a irmã falou aqui para votar, qual é as pregações que as denominações sempre usam? Estou aguardando a irmã. Ah, tá. Trechos de palavra que foram ditas para um determinado povo e tempo. Ah, tá, sim, sim. Irmã, durante muito tempo se creu de uma forma. Na evolução dos tempos, as pessoas estão chegando a essa conclusão. Não é verdade? Realmente percebe que realmente Mateus 24 se cumpriu. Não é verdade? Mas não foi sempre assim. O mundo evangélico sempre pregou diferente. Né? Pregou Jesus vindo numa nuvem, os anjos tocando trombeta, sempre foi pregado isso. Então, de repente, alguém se ateve ao texto, e Paulo mesmo dizia que aqueles que viriam depois seria o aperfeiçoamento. Então, realmente, nós temos que estar aberto, né, para as interpretações, né? E nós entendemos hoje que realmente existe uma linguagem figurada na Escritura Sagrada, né? Quando João, quer ver? Eu vou fazer uma pergunta aí para os irmãos. Quando João fala que se fosse escrever tudo o que Jesus tivesse feito, os livros não poderia conter. Como que os irmãos entendem isso daí? Como que os irmãos entendem? O irmão Fábio pergunta por que não há harmonia. A harmonia, ela não há porque os judeus não acreditam que Jesus... Eu estou falando judeus ortodoxos, não é generalizado. O judaísmo não acredita que Jesus é o Messias. É essa daí que é a desarmonia. E o cristão acredita piamente que Jesus é o ungido, o Messias, o Cristo profetizado, vaticinado. Há uma corrente judaica de rabinos de Jerusalém, que tem até uma ramificação aqui no Brasil, que são chamados judeus nazarenos, que eles acreditam Jesus como Messias. Né? Entendeu, irmão? Então, o divisor de água é esse aí. O judaísmo não acredita em Jesus como Messias. E o cristão prega Jesus como Messias, como Salvador. Essa foi boa, hein, Moisés? Porque na época não havia papel celulose. Essa foi boa. Eu tenho certeza que o irmão usou de humor, né? Na realidade, as coisas que Jesus fez foram grandiosas. João está fazendo aquilo que nós chamamos de... Eu posso até ser... Eu não sou um catedrático, nem um erudito, irmão. Sou um homem simples. Eu não tenho nem curso universitário. Eu sou um autodidata. Alguma coisa, pouquíssimas coisas nós sabemos porque temos prazer. Ele está usando de uma hipérbole. O que é um exagero? Entendeu? Assim como Paulo, quando ele diz que toda a terra tinha sido evangelizada, Paulo, numa das epístolas, ele fala, toda a terra já está evangelizada. Ele está usando uma hipérbole. Ele está dizendo que todo mundo que ele conhece ali, todo mundo que Paulo conhece, tinha sido evangelizado. Né? Na época de Noé, quando fala que toda a terra foi inundada pelo dilúvio, é uma hipérbole também. Não é verdade? Então, a inundação ela foi num lugar circunscrito.
A ciência prova que houve várias inundações na história da humanidade, e sempre em lugares circunscritos, nunca total. Então, são hipérboles. Os irmãos estão entendendo? Então, você tem que entender isso também, quando você lê a Escritura. O irmão Peter diz aqui, ó, o que é ir de anunciar o Evangelho e batizar, né? A mesma foi levada na boca de Jesus com vinagre quando ele disse que tinha sede. A pergunta é explicar os milagres de Jesus não conteria... o que João está falando, que as coisas que Jesus é e fez não podem ser descritas. Tem muito mistério que está além daquilo que pode se escrever. Porque não adianta você querer escrever que as pessoas não vão entender. É revelação. Entendeu, irmão? Irmão, o irmão que perguntou, evangelho, irmãos, para mim, é anunciar a nossa filiação e a paternidade de Deus. Né? Batizar, para mim, é transformação. O simples fato de passar por uma água, um ritual batismático, não transforma as pessoas. Não transforma. Então, Jesus fala sobre isso. Ele, em uma ocasião, ele fala, tem um batismo que a minha alma se angustia até que ele se cumpra. Ora, ele tinha sido batizado nas águas. De que batismo que ele estava falando, irmão? Eu queria que os irmãos participassem. Irmão Alain, ou irmão Peter, de que batismo Jesus já tinha se batizado nas águas com João. Ele fala, eu tenho um batismo que a minha alma se angustia até que ele se cumpra. De que ele estava falando, irmão Peter? Amém, irmã Marlene, maravilha. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Essa reunião está muito produtiva. Todo o percalço, todo o encalço que houve no início por causa da internet aqui, mas agora deslanchou. Isso. O irmão Edmilson já se antecipou. O batismo foi o batismo foi o cordeiro sendo lavado para o sacrifício. Irmão, que cordeiro? Porque era feito a lavagem de um cordeiro, né, para se fazer sacrifício, né? E isso era feito no templo. Se lavava um cordeiro, né, e depois era feito sacrifício. Jesus está falando da sua morte. Esse é o batismo, irmão. Se ele foi lavado no seu próprio sangue. Entendeu, irmão? No seu próprio sangue. É esse o batismo da morte. Então, irmão, batismo é transformação. E foi através dessa morte que houve a ressurreição. Então, a transformação. Então, batismo, ele para mim tem um significado muito mais do que um ritual. Batismo para mim significa transformação. Todo aquele que crer e for transformado, né, ele já está salvo. Já está salvo. Porque ele creu, ele foi transformado, porque ele absorveu, ele experienciou, ele manifestou uma transformação, uma vivência em Cristo. Isso, irmão Damião colocou aqui batismo na cruz. Ô, irmão Lopes, estamos juntos, irmão Lopes. Aprendendo aqui junto com os irmãos aqui. Mansanda também colocou o batismo na cruz. Mansanda, fomos transformados com Cristo na cruz. Esse é o grande batismo. Né, irmão? E Paulo fala, né? Com ele nós morremos e com ele nós somos ressuscitados. Irmão Manqueila, tem um irmão aqui perguntando, o irmão continua atendendo na CCB? Não, irmão. Não. Nem congrego na CCB. Nós estamos fazendo essas reuniões e esporadicamente com os irmãos em reuniões familiares. Tá bom?
A irmã Maria do Carmo fala que sonhou que estava com uma calça comprida e ficou atemorizada de ser julgada por causa dos usos e costumes. É verdade? Isso é normal, irmã. Realmente existe muito julgamento. Ah, aqui é a irmã Keila. Irmão Marcos, tem diferença entre salvação e reinantes? Eu vou falar uma coisa para a irmã Keila. Alguém pega uma flor e esmiuça ela porque ele quer saber qual é a essência daquela flor. Por mais que ele encontre, mas ele destruiu. Por quê? Ele fez separação. Esse negócio de ficar pós, pré, reinantes, salvação, isso é uma forma do homem querer dissecar. Veja de uma forma abrangente, sem destruir. O que é salvação? O que é salvação? É uma alma que se eternizou. É isso, meu irmão. Não tem esse negócio de teologia. Eu vejo isso em Moisés. Quando Moisés ele aparece para Jesus, quando Elias aparece, significa que aquelas pessoas são eternizadas. Jesus fala para alguém, deixa os mortos enterrar os seus mortos. São pessoas que estão ali vivas, que ele está falando, mas que não encontraram a sua identidade, a sua alma. Então, quem são os vivos? Aqueles que encontraram a sua identidade, a sua alma. Que renunciaram a si mesmo, aos privilégios desse mundo, por conta dessa eternização, por conta de encontrar a sua essência. Isso é o autoconhecimento também. Ó, irmão Júnior, irmão Marcos, se usarmos bermuda ou short, não iremos para o céu, então irmão Marcos já está no inferno já. Isso é usos e costumes. Agora, não faça nada que a tua consciência te acuse. Se a irmã lá, por exemplo, ela se sente mal usando calça comprida, mesmo que isso seja por força do usos e costume, não use, porque você vai se sentir mal gratuitamente. Né? Mas e se isso não te acusa? E realmente é uma doutrina totalmente, irmãos, infantil. Eu vejo aí irmãs, às vezes, andando de bicicleta, de saia, com dificuldade. Tem que colocar uma roupa para se andar num veículo, para se entrar no mar, por exemplo, tem que colocar uma roupa especial. Teve uma pessoa um evangélico que se afogou na água rasa, porque a sua saia enrolou nos seus pés e ela não conseguia levantar. E as ondas já iam levando ela embora. Porque ela não estava com uma roupa para banho. Irmãos, o que nós acabamos de falar, nós não estamos precisando se cobrir, nós estamos precisando descobrir os nossos olhos. Arrancar o olho que Jesus estava falando, se o teu olho te escandalizar, arrancar esse olho malicioso e se revestir do olho puro, do olho da criança, que não vê maldade, que é singela, o olho do paraíso, que não vê bem e mal, mas vê segundo a vida. Eu me senti salvo quando Jesus me resgatou. Amém, irmã Keila? Deus abençoe. Irmã Keila entendeu. Moalan colocou aqui, doutrina e costumes de homens. É isso mesmo. Louvado seja a doutrina do medo e a salvação pela nossa... Irmão, é natural que quando você está sendo transformado, né? De fé em fé, de valor em valor, a cada dia, né? Nós vamos percebendo, né? É natural que as obras elas são consequência de uma vida consagrada. Não é que você vai fazer para ser salvo. Para ser salvo já foi feito. Tudo já foi feito. Basta, é que nem a música lá do Beto Guedes. A lição já foi dada.
Só falta você aprender, receber, conscientizar, viver a salvação. Vou responder essa aqui do irmão. Qual a diferença em temor e ter medo? O que é temor para mim, irmão? Temor é aquele que ele sente a presença de Deus permanente. Por isso que ele tem mais dificuldade de errar. Ele vive mais desperto. Medo é aquele sentimento de medo, de desespero, de que alguma coisa ruim possa te acontecer, de alguma coisa ruim possa acontecer lá fora, possa acontecer aqui, possa se manifestar. Isso é medo. Temor é uma honra, é um respeito que Deus está presente. Foi mais ou menos o que aconteceu com José, quando a mulher de Potifar o tentou. Ele não teve medo de Potifar, ele teve temor de Deus. Ele sentiu Deus presente. Você não é a mulher que Deus preparou para mim. Você é a mulher de Potifar. Então ele honrou a Deus. Isso é importantíssimo, irmãos. Louvado seja Deus, irmã Kelly. Estamos aprendendo junto. Amém, irmão Reinaldo? Deus abençoe. Vamos agradecer. Pai Santíssimo, em tua presença voltamos agora para te agradecer. Em detrimento de tudo que aconteceu, tu nos deu a graça de estarmos reunidos. E cremos que foi para melhor. Pois a nossa alma está sobremaneira, Senhor, edificada. Mais uma vez te entregamos, Senhor, esse conflito da Rússia, Ucrânia, e o que porventura possa acontecer. O que está em nós, Senhor, é o que tu nos ensinou. Orai para a paz do mundo. Nós te apresentamos e colocamos tudo isso nas palmas benditas das tuas santas mãos. E o que está em nós de promover a paz, de lutar, de defender a paz, nos dá coragem e força. Graças te damos pelas perguntas, pelas respostas, pela participação intensa e maciça desse povo que se chama pelo teu nome. Aleluia. Bendito é o Senhor. Dá-nos a graça, Senhor. Na próxima live, possamos estar aqui reunidos no mesmo espírito, na mesma comunhão, no mesmo amor. Em Cristo, bendito eternamente. Amém. Louvado seja Deus. Irmão José Moraes, em detrimento de tudo que houve aqui com a internet, ainda conseguimos. Fiquem todos com Deus. Sejam sempre abençoados.